Então, agora a gente vai olhar um pouquinho sobre o que é relaxamento. Só a palavra relaxar já dá uma sensação agradável no ouvir, no corpo. Algumas pessoas que já conseguem administrar melhor o seu próprio nível de estresse, têm uma consciência maior do seu corpo, da sua respiração, dos seus processos mentais, quando as palavras são induzidas, já associa e já leva a um relaxamento, que seja muscular, que seja uma pausa nos pensamentos, tá? Mas para algumas pessoas, a palavra relaxar, ela é algo muito distante. Então, eu estava buscando também artigos nessa apresentação e vi assim, a pessoa que foi buscar o yoga, a gente poderia colocar outras formas também de autoconhecimento para relaxar, porque estava estressada e saiu de uma aula mais estressada, porque você colocar uma pessoa que está com uma mente, uma bagagem muito grande de pensamentos, para simplesmente se deitar no chão, ela pode entrar num nível de ansiedade muito grande. A mente não sabe parar, o corpo fica inquieto, se ele não tiver uma descarga de relaxamento mesmo muscular. Então, a gente precisa aprender a criar esse caminho para conquistar o relaxamento. Então, um relaxamento que seja induzido por um professor e também o relaxamento, o manejo de estresse, ou essas palavras que são modernas, que o yoga não tem como objetivo, mas que ele acaba atuando com muita qualidade sobre isso. Muitas pessoas vão fazer formação de yoga não objetivando dar aula, mas objetivando também, principalmente, além do autoconhecimento, criar a sua própria prática, ter empoderamento dentro do seu próprio corpo, da sua mente. Então, serem capazes de estarem num ambiente, por exemplo, estressante, numa fila, num ambiente, e começar a criar certos controles do seu corpo e mente, para não chegar no estresse que leva à fadiga, que leva ao esgotamento, que leva, de repente, a uma explosão, tá? Então, o que é relaxamento? Uma forma de intervenção que busca desfazer as tensões físicas, mentais e emocionais, promovendo o bem-estar do indivíduo. Então, a palavra, de novo, bem-estar. A gente olha isso num contexto macro, mas o que é esse bem-estar? Em estado normal, o organismo humano permanece isento de qualquer tipo de tensão. Então, a nossa natureza é não gastar energia à toa, a nossa natureza é estar no relaxamento. A gente não tem para que fazer uma contração muscular se não vai ter uma atividade de movimento. Mas, através do dia a dia, adquirimos tensão de várias origens. Em alguns casos, as tensões são originadas a partir de pensamentos e emoções obtidas e reprimidas de forma que se torna imperceptível. Então, uma coisa é você ter um relaxamento, uma tensão muscular por uma carga de movimento excessivo, por exemplo. Ou então você fez uma atividade, passou o dia cortando grama e teve uma tensão muscular, um estresse do corpo. Outra coisa é quando a mente, ela atua pelo pensamento e causa tensão no corpo. Isso é o comum do nosso dia a dia, nesse formato de vida contemporâneo que nós temos. Então, um exemplo também clássico, você imaginar uma pessoa que você tenha dificuldade de relacionamento. Se isso for algo de 5 dias, nível de estresse. Agora, imaginar 10 anos, quando vem a imagem daquela pessoa, as mãos se fecham, essa região do trapézio tensiona, fica contraída, o próprio rosto, a musculatura do rosto começa a ficar tensionada, a gente vê muito também por essas regiões da testa, do franzir da testa, ou aqui. Então, você vê que o pensamento, ele é capaz também de causar fadiga, ele também é capaz de estressar o corpo, e essa mente pode entrar num processo compulsivo, repetitivo, e gerar, ao longo prazo, também processos que vão adoecer. Então, quando a gente adquire consciência, nós somos capazes de criar certa
autonomia no controle, no gerenciamento dos nossos próprios pensamentos. Que horas que é para ter o pensamento? Se nós não vamos solucionar um problema naquele momento, por que, então, gerar uma carga tão grande na repetição do pensamento, se aquilo não tem uma solução para aquele momento? Isso todo mundo passa. Se a gente pensar um problema de uma dívida, de uma conta para pagar, isso pode levar dias na mente de uma pessoa, mas a solução, ela não está no excesso de pensamento. Então, muitas vezes a gente precisa esvaziar a bagagem da mente para, então, ser assertivo na tomada de decisão, para limpar e ser assertivo. Tensões. Então, quando a gente pensa em relaxamento, na sequência, a gente pensa em tensão. Relaxamento e tensão. Tensão, de modo geral, afetam fibras musculares, provocando várias alterações metabólicas e ainda doenças, o excesso de tensão. Então, a gente pode trazer isso para o nível do corpo ou emoções-mente. Para que as tensões sejam perdidas, técnicas de relaxamento são bastante indicadas, já que diminui a ansiedade, aumenta o autocontrole, auxilia na percepção dos músculos tensos e ainda melhora o estado energético do organismo. Então, de novo, é a consciência. Quantas vezes a gente encontra pessoas assim que estão com os ombros quase colados na orelha, só que a pessoa não está percebendo que o nível de tensão adquirido no corpo é muito grande. Então, às vezes só colocar as mãos assim, trazer para trás, já cria um outro padrão do corpo que vai acessar um relaxamento maior para a mente. Então, as coisas estão conectadas. Aqui eu deixei umas fotos que acho que todo mundo já se pegou e a gente observa muito a tensão pelas contrações musculares. Então, quando a gente vê isso ou se pega aqui nessa tensão da mandíbula, já falei do rosto, as mãos fechadas, ou até mesmo pelo frio, o frio ele faz as articulações ficarem mais rígidas. Então, tudo isso, você pode ter essa tensão por padrões, por questões simples, como frio ou excesso de atividade física, ou por questões da mente, por preocupações e outras formas. Em geral, o momento em que este relaxamento deve acontecer é durante o sono profundo. Então, o corpo, a dinâmica do corpo, mente, emoções, a dinâmica do nosso metabolismo, ela é perfeita. A natureza fez a perfeição para praticamente todos nós. Mas o nosso dia a dia, de novo, ele tende a atuar sobre diminuir a qualidade desse relaxamento na hora do sono profundo. Uma forma simples que acho que muitas pessoas passam hoje é na qualidade do alimento. Porque se a gente se alimentar, vamos supor, de forma excessiva, esse sono não vai ser tão repousante, porque nós teremos uma carga, um estresse no corpo, excessos, nós precisaremos de excessos de ácidos, enzimas para tentar fazer esse processo de digestão, que nem sempre acontece de maneira correta, no horário adequado para a dinâmica, para o ciclo do seu corpo. Então, isso já gera uma menor qualidade desse eventual sono profundo. E assim como todos os alimentos, todas as captações dos 5 sentidos, porque o nosso alimento ele não vem só pelas frutas, verduras e comidas de não qualidade que a gente possa adquirir. Então, por exemplo, se eu respiro, se eu inspiro um ar poluído a uma avenida, como em São Paulo, que a gente tem um índice de poluição muito alto, eu inspirei toxinas. Então, eu tenho que criar formas, se possível, de fazer processos que limpem essas toxinas que são ingeridas pelo corpo. Tá? Senão, isso traz também, de novo, a qualidade do nível da saúde, ela piora. Por isso que muitas vezes a gente fala, sai da cidade, vai dar uma, para quem mora em São Paulo, sai da cidade, sai dessa poluição, para que você possa resgatar de novo aquilo que é natural do nosso corpo. E assim como também uma outra captação de sentido, como a audição e a visão. Então, eu ouço ali o Jornal Nacional, ou mesmo a visão, eu olho uma cena agressiva, um acidente, aquilo, eu captei eu me alimentei daquele sentido, daquela percepção. Então, isso pode gerar, se eu não souber fazer um bom processo digestório daquilo que eu assimilei,
né, uma menor qualidade no nosso sono profundo. Tudo isso, né, todas essas possibilidades, elas vão atuar, às vezes, de forma muito silenciosa no nível do nosso estresse, porque quem não dorme, o sono que recupera todos os dias, a gente vê isso numa criança, né, que dorme cedo e acorda disposta, acorda com fome, acorda feliz, os olhos brilhando. Muitas vezes, né, para os adultos ou para as crianças que ficam até muito tarde nos eletrônicos, essa qualidade de sono, ela é fundamental, ela é um grande alimento. Às vezes eu falo, a gente deve dar mais atenção até, ou tanta atenção para o nosso sono, como para o alimento. Muitas vezes as pessoas se preocupam com a dieta e a qualidade do sono, porque ela é restauradora do nosso corpo, ela é fundamental para que no dia seguinte a gente esteja com menos tensões. Neste período, desligamos o nosso sistema de vigília. Pode tocar, se a gente estiver no sono profundo, pode tocar a campainha, alguém pode chamar, mas nós estamos naquele repouso que pode chover, cai o mundo e ninguém tira desse sono gostoso. Essa pessoa, ela acaba tendo mais qualidade, né, nas possibilidades aí de saúde. E conseguimos relaxar e potencializar as ações de fibra muscular, aqui falando do corpo. Quem não consegue chegar nesse momento mais profundo do sono, acaba acordando cansado. Todo mundo já experienciou isso, porque tinha que entregar um prazo de um trabalho, porque estudou até tarde, porque o filho estava doente e a mãe ficou lá medindo febre. Então, em algum momento, a gente já experienciou acordar cansado. Tem pessoas que acordam cansada cronicamente. Então, isso já é um fator de alerta, já existe o estresse, é um fator de alerta para um futuro poder desencadear um desequilíbrio, uma doença, pois não teve oportunidade de ter o relaxamento adequado, o que tende a levar à fadiga crônica. Às vezes as pessoas vão aguentando, chega uma hora, dá o colapso, que o pessoal usa bastante lá, o burnout, ou qualquer forma que a gente possa usar acabou o controle. O organismo não conseguiu se recuperar. É tanta fadiga que o corpo, ele colapsou. Aqui tem os desenhos que eu achei também interessante, que é a pessoa, acho que a pessoa está com problema, né? Tem a dívida, conta para pagar, ou então teve uma discussão no relacionamento. O olho fica desse tamanho, não fecha. No dia seguinte, acorda cansado, o estresse presente. Então, por isso que diz que a população mundial passou ou passa por um nível de estresse em algum momento.